agora, nesta manhã que me deu uma estamos sempre no ambiente da paz para falar sobre a ressurreição de Cristo. Porque tem um dos evangelhos que estamos a pregar, ou estamos a continuar, como eu disse, nesse mês. Esse é o mês da festa de Páscoa para nós. É o mês da alegria. É o mês de desalegar. Eu queria dizer algo, meu filho de Deus. Jesus é a nossa Páscoa. Amém. Amém. Donc, vous célébrez pas que c'est la mois d'avril. Não vamos celebrar Páscoa esperando o mês de abril. Páscoa da Cristo chaque jour. Mas a Páscoa é todos os dias para nós. Quem está nos acompanhando? O Corinthians só pode Cristo Todos os dias para nós é Páscoa. E a moda é exatamente importante. Por isso é importante Eu o mistério da ressurreição. saber o mistério da ressurreição. É importante. Muito importante. Então, se que se quer a ressurreição. Para nós pegar o que é a ressurreição. Só que nós vamos sempre a parte da lua. Se nós nos alegramos da Páscoa como palavras, nós só compramos parte. mas não entendendo a Páscoa, nós vamos alegrar. é um erro. Só que nós vamos parte da lua. Se nós falar Páscoa, nós vamos compreender o mistério da ressurreição. Sem entender o mistério da ressurreição de Cristo, nós vamos alegrar na casa. Estamos a cometer um erro. Mas que é o mistério nele na ressurreição. Porque há um grande mistério do que diz a ressurreição. Isso não coisa não física. Nós temos um corpo que é físico, mas coisa espiritual. O que é espiritual é coisa nobre. Será amanhã. E agora só que tu ele funciona para ele pensar. Por isso, se não saber como funciona, como é, eu será fácil. Será difícil. Quem está me acompanhando? É Bem amado Senhor. A minha alegria é se eu estou a pregar e sobre estou a pregar a ressurreição. Estou a pregar a vida de Jesus. Esse que é o mais importante, é o que nos reúne aqui neste lugar. Só que se é para mim ter muita riqueza, é fácil. Deixa a igreja. Eu vou nas praças, vou nas empresas, vou fazer meu escândalo como é feito. Só que se é para ter muita inteligência. Eu vou nas universidades, vou onde foram as pessoas, eu vou ter inteligência. Se é para saber ser economista. Eu vou procurar os economistas, as pessoas que fizeram gestão bancária, eles vão me ajudar. Mas no que concerne o reino de Deus, é neste lugar. É neste lugar. Se é para a ressurreição, é nesse lugar. La vie spirituelle por isso, a gente vai ser abençoado, nós vamos entender como nós seremos hoje e amanhã na vida espiritual. Amém. Amém. Jesus ressuscitou. As pessoas que me seguiram durante a semana vão e apareceu no discípulo. Quando ressuscitou, ele apareceu na Maria.
atiki Marie akekoyebisa bayekoli. E a Maria foi dentro do discípulo. Marie akei koyebisa bayekoli. E a Maria foi dar notícia ao discípulo. Bayekoli baye na limita. E os discípulos vieram no túmulo Bamoni Yesu te. e não viram Jesus. Basoki na bango. E voltaram. Nsima na yango Marie atikali. Depois Maria ficou Akutani na Yesu. e se encontrou com Jesus. Yesu ayebisi ye makambo. Jesus lhe disse, foi Akei na ye. e foi. Nsima Marie akekokonfirme pai na bayekoli. Depois a Maria foi confirmando isso. Reyelema Yesu asekoli. Realmente ele ressuscitou. Nsima na yango Yesu akikoaparete na 500 personnes bala moko. Depois Jesus apareceu em 500 pessoas de novo. Na explica que por ali. Ele expliquei por quê. Não aparece na 500 pessoas. Depois apareceu nas 500 pessoas Aqui comigo você se foi a pé. e foi aparecer no Pedro. Ou não, não pensou na pé quando você tem. Eu falo que está em 1 Coríntios 15. Aqui quando você foi na pé. Apareceu Pedro Aqui quando você foi a chá. e apareceu ao Tiago. Chá faz aqui foi na ele. Tiago que era seu irmão. Foi a Jesus. O irmão de Jesus. A partir de quando você foi na chá. E aparecendo no Tiago. Eles fazem já que no Cuba aya asana na ba e foi na chá é outro. E foi a responsabilidade do Tiago vir se juntar com os discípulos no quarto alto. Não ali. Por quê? Mas quem vai ter foi a Jesus. Porque os irmãos de Cristo Babata ba primeira ka Jesus te ba babata o primeira Jesus te. não acreditavam em Jesus. Só que ela não viu a jogo como a Bíblia que vai ter quando você concorda com isso aqui. Se vê no livro de João, vai ver que os irmãos não acreditavam. Então vai ser ruim. E depois de ressuscitar, Não tem a culpa que vem a ser ruim. depois de morrer, ele Não ressuscitou. há confirme a ganhar susciter mas a bandeira vai te matar ou ela vai te colocar. Para ganhar o coração dos seus irmãos e acreditar no que ele Aí dizia. vai aparecer vai a frente da Isha. E apareceu o seu irmão Tiago. Já que tá com cuida na quinta. Tiago, quando se encontrou com ele, Aqui convergeu esse coisa vai discípulo vai na chapa. e foi se juntar com os discípulos no quarto alto. É mamãe é Maria. Mas a sua mãe, Maria, Mas tem que conversar de enquanto eu vou fazer aqui por nós só temos na Atos capítulo 1, da explicação da frente da Jesus foi na mamãe aí, passar aqui na chapa de volta. também a Maria foi se juntar lá no quarto alto. Se mana é bom, Depois disso, até com a planeta de sucesso não vai ser a aparição de Jesus. vamos falar das séries de como Jesus Até com a apareceu. planeta de sucesso na minha parede de celular, mas usa na pouco. E foi aparecer os dois no caminho de Emaús à tarde. A planeta de sucesso que vai abaixar por na parte da chapa do outro que se fica passar aqui na ligação, na parte da chapa do outro, a planeta não vai ter sucesso na pouco. E apareceu com os discípulos no quarto alto de noite. Suca aparição que será que me bater. E o fim das aparições de Jesus era Mas dois. quem isso já passei com aqui, E depois de Jesus apareceu que tua fala vai para ele logo comigo se para disciplina aí. apareceu 3 vezes com seus discípulos. Para de você, Primeira vez que será que na copa ou todo. era na noite de sua fala. Para mim vale, Segundo, e será que tá, será que tem semana après. foi uma semana depois. Quando a toma será que tem. Aí não havia Tomás. Aí quando na casa que eu que toma, será que ali que toma de marchar pouco na sabe um pouco na vai, sabe um pouco na parte na vai pentima. E Tomás duvidou e disse: coloca sua mão na minha ferida e coloca sua mão na minha costela. Quando essa deuxième apparition. Aí era a segunda aparição. Troisième apparition. E terceira aparição Essa daqui na Maria Tiberiade. foi no mar de Tiberiade. Na Maria Tiberiade, No mar de Tiberiade, kuna esse cabo da puta que vamos passar com sala peixe. e ele encontrou a fazer a pesca. Kutuma biba passou que não bote. Toda noite não Se tiveram nada. Maria vai aí com pensa vamos instrução para calcular uma pe passou aqui vai se ebele. Depois deu a instrução para lançar a rede e tiveram muito peixe. Quatrième apparition. E a quarta aparição, A puta aqui na Galileia. ele se encontrou na Galileia. Quando essa ali 40e jour. Aí já é 40e, 40. 40 Jesus. 40º dia. É, continua a passar. Olha aí, papá. 40º. Tá? 40º. É. Aí já foi no 40º dia. Não, na batata do português.
Quando eu estava por Et donc, maintenant, vous me dites que la Bible va pas dizer, e me matava mesmo, c'est era Jésus. C'est Jésus. Non, non, on le saboter. não, eu estava perdido aí. Qui t'a Jésus? Ouais. Qui t'a Jésus? 40, exagero. Centième. Centésimo. Como se já passe. Amen. Amém. Et ça, moi, à mon côté, on te commence à se faire un des centièmes. Ah oui, bien côté. Attends la classe. Responde. Amen. Amém. Dans tout ça, pour expliquer pourquoi il est aqui, na 40e jour. Aquele já era no 40º dia. Quando Jesus alisco a neto, Aí Jesus já tinha se ascensionado. a puta aqui na mão de Olivier, E se encontraram no Monte das Oliveiras. a principal instrução Ele deu últimas instruções a neto. e se ascensionou. Não é só a palavra. Amém. Jesus apparaîtra 4 fois dans la discipline. Apareceu 4 vezes nos seus discípulos. La discipline, quand on va te voir, on se ça. Todos juntos. Mais en privé, Mas no privado, en privé, ça n'a pas eu Jacques. apareceu no Tiago, En privé, ça n'a pas eu Pierre. ao Pedro. En privé, ça n'a pas eu la Bible, la télé Maús. E apareceu nos dois do caminho de Maú. En privé, ça n'a pas eu la Marie. E apareceu na Maria. En privé, ça n'a pas eu la 500 frères Malamoko. E apareceu em 500 pessoas de uma só. Pour confirmer que réellement Jésus-Christ est ressuscité. Para confirmar realmente que Jesus é ressuscitado. Si on est dans le bateau, on va expliquer le corps ressuscité à Christ. Agora eu vou explicar o corpo ressuscitado de Jesus. Corps ressuscité à Christ. O corpo ressuscitado de Cristo Il y a un peu de biso tout ça dans le não é o que nós temos. Là, on a moi Me ça. acompanhe, meu irmão. Surtout, il y a c'est quoi? O corpo que ressuscitou Voilà, ça n'a pas le nom. que tem hoje, Il y a pour ça là. você também tem. Si on a mis sur le monde, Agora, nos olhos do moyen qu'on vit le peuple on a encore, exact. não tem como enxergar. Mais quand il a eu, Mas dentro de si, il s'allie. Bonne année. por quê? Et comment tu content la vie là, sont Entrou na nossa vida, les jours où tu peux ça, tu feras comme tu me l'as dit, tu peux ça, enzela Yesu aconta la vie là, sont. no dia que abrimos nosso coração e deixamos a permissão que Jesus entre nela. Selon Apocalypse 2, 20. Segundo Apocalipse 3, Alors, il a tellement la porte dans son pays. eis que estou à porta a bater. Pour toi, qu'on fout là, Aquele que abrir porte à monter manaïe, o seu coração, n'a pas conconda. eu entrarei. Donc, il y a un robot, Vamos comer mais tu juntos peux pas donner un e robot. vamos morar juntos. Corps spirituel à Christ. Corpo espiritual de Cristo, Naturel à sa maman. no caminho da boa nova, Quand vous allez monter manaïe, soit. quando abrimos o nosso coração, Mais à côté de la vie là, soit. como entrou na nossa vida Avec la mission, dans la corps, on a la vie là. e levou para nós aquele corpo no Il y momento. a pas mal à expliquer, mais on va pas y avoir Yesu, il y a dit quoi. Por isso eu explico, eu digo que colhemos Jesus Donc, il y a ressuscitado, pas Yesu, il y a une sous não colhemos da cruz. Yesu est pour nous, ça pas comme malade. Ele morreu, Akufa lisu, morreu o pecado akufa malédiction, e morreu na maldição akufa na balie balua ba condamnation. e morreu na igreja da família por Mais ele. quand passé quoi quand, E quando ressuscitou, passé quoi dans notre mususu. ele ressuscitou com outro corpo. Amen. Amém. Donc dans ma Vamos ler dans 1 Corinthiens chapitre 15, 1 de Coríntios, capítulo 15. to papi na verset, to toka verset 40. Vamos pegar o versículo 40. Bon, na okusho to kota na verset 35. Sim, vamos ler o versículo 35. Essa kutuna Paul a lobi. É a pergunta que Mais on a nós dit dans le total 35 to sauter total 45. vamos ler 35 e pulando Pedro para 45. Oligati na verset, pardon, 35 to na 40 de 45. E 35 vamos baixar 40 até Na 45. Bíblia, total Corinthiens 15, 1 de Coríntios 15, verset 35. versículo 35. To sauter total de 40. Vamos pular ler do 40. Et to kiti na to kitanya loti na 45. Vamos ler até 45. Natani na kombo na Yesu Kristo.
Amém. Pour ça qu'on aurait le baptême de l'Islam. Vamos dar honra à palavra de Deus e Nous sommes respectés. vamos respeitar. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Bible nous la mission. A Bíblia diz, Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec corps, pardon, viennent-ils? Père, mon akoki koloba. a pessoa pode se questionar Lolenge nini bakufi bakoki kosekwa? como é feita a ressurreição dos mortos, Mpe boloni na nzoto nini bakoki kozonga lisusu na bomoi? com que corpo retornarão à vida, Modeli ya corps nini? qual o tipo de corpo? Moto oyo akufi Aquele que morreu, ntango azosekwa, quando ressuscita, aosekwa na nzoto nini? com que corpo ele vai ressuscitar? Na 45 balobi. De 45 De pardon de 40 à 45. e de 40 até 40, Nasoki babi eza na banzoto ya lola há corpo de mpe Deus eza na banzoto ya mabele. e há corpo terrestre. Moko ezali kongenga lokola nzoto ya likolo, Outro brilha como o corpo do alto, mosusu mpe ezali nzoto ya mabele. o outro é o corpo da terra. Mosusu ezali kongenga lokola moi, Outro brilha como o sol, mosusu eza kongenga lokola sanza, outro brilha como a mpe lua, mosusu eza kongenga lokola minzoto. e outro brilha como as estrelas. Monzoto moko ekeseni na monzoto mosusu. E outra estrela é diferente de outras. Lolenge moko ezali mpe na kati na lisekwa. E da mesma maneira que na ressurreição. Nzoto elonami to ekutami oyo ya kopola, É aquele corpo morto e está apodrecido. ntango ezali kosekwa, Mas quando ressuscita, ezosekwa ya kopola lisusu te. já não ressuscita apodrecido. Na bandeli nzoto ezali kokufa kokundama ya kopola, O corpo morre e enterrado apodrecido. kasi ntango eza kosekwa, Mas quando ressuscita, ezosekwa ya kokufa lisusu te mpe ya kopola já não te. ressuscita morto e nem apodrecido. Elonami ya kotolama, Foi plantado zombado, kasi ezali kosekwa na nkembo. mas está ressuscitado com a glória. Elonami ya maladi, Foi plantado, kasi ezali kosekwa na makasi nyonso ya nzoto. mas está ressuscitado com toda a força do mundo. Elonami nzoto ya nyama, Foi plantado o corpo animal mpe ezali kosekwa nzoto ya molimo. e está ressuscitado o corpo que é espiritual. Soki ezali na nzoto ya monyama, Se há o corpo carnal, mpe ezali na nzoto ya molimo. também há o corpo espiritual. Yango wana ekomama, Por isso está escrito moto ya yambo ata ya liboso em primeira pessoa, azalaki elimo, azalaki ame vivante, era uma alma vivente, mpe ata ya mibale e segundo Adão, azalaki esprit vivifiant. o espírito vivificante. Amen. Amém. Profite. Tomamos nossa fé. Le corps mystique ou bien le corps ressuscité de Christ. O corpo ressuscitado de Cristo. Là, ce matin, nous avons une parenthèse. Eu vou voltar um pouquinho nesse parênteses. Quando a gente ia chegar aqui assim, Por que era preciso Jesus ressuscitar? nous avons une parenthèse. Questiona o seu irmão ao lado. Nós vamos ter uma dia boa aqui, e nós Eu vou pregar isso com toda a paz. vamos conhecer a motivo. Porque se não conhece, Même si on te le dit qu'à parler de moi, on conhece ma paix. mesmo que falar no arrebatamento, não vai entender. Nous même dès qu'on a fait ça, ça peut une question dans ton tour. Pergunta ao meu irmão ao lado essa questão. Moi, je suis tout à terre. Eu vi que Eu quero dar uma querida de eu não vi nenhum barulho. avec elle, on colle ma boca. Nada de palmas para Deus. Não cabe querer. Escuta, meu irmão. O mani nzoto ya Yesu. O corpo de Jesus, Ntango azalaki na mokili, quando estava cá na terra, alati nzoto, ele vestiu o corpo azotambola na mokili, e está caminhando no mundo. azalaki limité. Era limitado, Parce que azalaki nzoto. porque tinha o corpo O humano. mani nzoto na biso Nosso corpo ezalaka limité. é limitado. Oza d'accord na ngai? Está de acordo com Oza você? d'accord na ngai? Está de acordo com você? Okakoloba ko oza limité mpo na nini? Eu vou dizer que é limitado. Nga mpe naza limité mpo na nini? Eu também sou limitado. Makambo ezosala baka na kuwa na biso awa. As coisas que estão acontecendo aqui Toyebi yango te. não sabemos. Avant toyeba eko bayebisa biso. Antes de saber, preciso nos dar notícia.
Você acompanha? Nós é limité d'espace. Somos limitados de Nós espaço. é limité na temps. Somos limitados no tempo. Agora isso todo. Esse corpo, Se é como pouco. se chegar de noite, Usa na produção. tem sono como não, Mas só que mudou ele. mas se Eu anoitecer, vou deixar só você limité na temps. como é um corpo limitado no Na tempo, batalha, se não vai bater já que na linha sala ali, na lá. ele vai saber que é preciso disso. Só não tem na medo. Se ir para cá, Eu vou bem da produção. você não vai chamar Nem vou me dar esse capaz. como você está Por dormindo. isso você é limité na temps. Como o corpo é limitado no Nem que tempo, você que põe bem na putu. como Jesus criou dia e noite, Nem vamos só aqui. como vai já dormir, Ou ia bater. não vai deitar, Ou você. não vai forçar. Vamos lá ali. Quando dorme, Ou lá no canal. É ele. vai acordar e Ou ia bater. você não vai estar. Ou suco. A sua de todo metade. Você vai assustar quando tua mãe. Ou suco. Aquela só que eu pensei ali. Eu sou de na movimento da limita. Tá outros ali. E o corpo volta no movimento do limite do tempo. Ou lá no canal. Só que vai ter que vai lá no seu pé. Se os passarinhos te acordarem, Olha cada pouquinho. Olha cada pouquinho. Naquela combinação. Naquela contra bom como e passando do sono como não, só que você vê na sua limo na hotel. se Deus não tomar a fala, mesmo que dormir com Suca na bolsa. e no fim você acaba acordando. Não tem pelo. E o mundo diz, Não vai apanhar. e a dívida Suca na do sono, bolsa. você vai espantar. Amém. Amém. Sabe a coisa do princípio a temps. São os princípios Même de o Deus princípio a nature. e os princípios da natureza. Tu compreendes isso dans la data qui sont. E da mesma maneira quando Jesus vestiu o corpo, estava limitado, era preciso obedecer os princípios que ele colocou na terra. E bem que outros princípios eram exagerados, não era possível obedecer. Mas não aconteceu até agora. E aconteceu em circunstâncias. Eu vou falar da sobreção. São milagres. Mas nem todos os dias andou sobre isso. Quando foi salvar o lobo de Gadara, estava no mar. Quando fizeram a pesca, o peixe estava no mar. Não andou sobre isso. E atravessou e foram ao outro lado. E desceu do barco e foi fazer o milagre. Por quê? Porque estava, era limitado no tempo. Quando houve a tempestade, o Pedro acorda. Ele estava fatigado como sempre. Por isso, quando o pastor está dormindo, você não sabe dos trabalhos que ele tem. Porque toda noite ele passava de vigília de oração. Por isso, de manhã, tendo ele fora, era preciso descansar ele. Grande sono. E a água não está sabendo. Porque era limitado no tempo e no espaço. Por quê? Porque tinha um corpo 100% animal. Que era um corpo é preciso obedecer os princípios da natureza. Por isso nós também temos o mesmo corpo, vamos viver e obedecer os princípios dessa natureza. Aleluia. Amém. Estou explicando o corpo misterioso quando estava em vida e o corpo misterioso quando ele morreu. Agora, quando morreu, era preciso o quê? A visão de Cristo não era para Israel. Ele, quando estava vivo, ele estava limitado a Israel.
Por isso outras pessoas quando vieram procurar cura, fui enviado para as ovelhas de Israel. Mas a missão de Cristo não era somente salvar Israel, mas era para salvar toda a humanidade. Tem uma missão universal. Como na missão universal. Se era para ser 100% homem, carnal, vai ser limitado. Estão me acompanhando? Por quê? Porque ele é o cabeçado da igreja. Onde que vão mencionar isso? É preciso estar presente. Não vai mandar ninguém. Por isso, na nossa dispensação, os anjos não têm mesmo muita função. Porque nessa dispensação, Cristo está conosco. Cristo caminha conosco. Os anjos estão pela segurança de outras coisas. Mas o que você não tem operado? E como os anjos abriram o mar no tempo de Cristo. Hoje não é assim. Hoje diz Cristo na tua esperança da vida. É o Cristo que opera nesse momento. Jesus que está operando. Agora ele sabia bem a sua dimensão. Se tem um corpo físico, não vai conseguir operar no corpo físico. Por quê? Porque no corpo físico não vai se dividir, não vai conseguir se multiplicar, não vai conseguir ser um poder, porque é limitado. Mas para trabalhar é preciso matar o corpo para ser enterrado, para morrer, para ter novo corpo. Aquele corpo espiritual que não tem alma, que não tem carne, que não tem faz, que não tem osso, que é o corpo mesmo. Tem capacidade de se deslocar com a facilidade. É capaz de entrar com qualquer sítio que queira. Por isso, quando ressuscitou, entrou no quarto alto do condiscípulo sem bater a distância. E começou a conversar. E para se deslocar, ele saiu também. Por isso, quando ele conversa com os dois do Emaús, depois de agradecer, depois de partir, ele desapareceu. Era um corpo que permitia fazer a operação da sua divinidade. Agora, aquele corpo tem a facilidade, tem o poder, tem o poder. Tem o poder de operar na vida daquele que é físico. E vai operar na tua vida física com toda a sua dimensão, com toda a sua força de vida, para fazer a operação da sua vida ser transformada, para a sua vida estar transformada, para ser mudada. Na vida que é a natureza é corrompida, mas na natureza espiritual, a sua vida, se aquele corpo espiritual, na ressurreição de Cristo, entrou consigo e estava caminhando consigo. A possibilidade de operar e transformar muitas coisas da sua vida. Por isso, nosso Senhor, ele não queria que nós ouvimos de ouvir de nós. Ele é físico. Vai requerer a nós para nós ir em Jerusalém. E ir em Israel como governo. E não, e nossa crença seria em como?
Sikoyo ye moko. Agora ele próprio Azwaki responsabilité. teve a responsabilidade Ya kotambola na mutu ye moko. de caminhar com a pessoa Azalakati na mutu. de entrar Akabusa. e vivia. Yabere segera ki. Por isso era preciso Azana korwa. ter aquele corpo. Bene. É amado. Force ya Kristo. A força de Cristo Ezalaki makasi. era poderosa. Kama azalaki kotambola na mashe. Quando tinha a carne, Kama akotaki na kuwa. quando foi na cruz, Ezalaki makasi. era forte Mpona obikisa biso. para me salvar. Na kuwa. Na cruz Ezalaki na puissance. tinha o poder Ya sali ya bato. de salvação à prisão. Não estão me acompanhando aí. Omone kulusu. Sexta-feira, a cruz, Toyebaka Yesu lokola mokonzi mpe ye. Obikisa. nós escolhemos como Senhor e Salvador. Alléluia. Aí, Ne kulusu. na cruz, Jésus-Christ Jesus Cristo aza lokola sauveur. está como Aza salvo. lokola te aza sauveur na biso. Não é como uma decisão. Toko adore Jésus-Christ comme sauveur. E nós vamos adorá-lo como Salvador. Tokotele na kuwa. Vamos ver a cruz. Kuna esika bikisa biso. Aí onde foi Esika mema mikuma na biso. Esika mema maladi na biso. Esika mema masumu na biso. Esika mema onde malédiction. levou nossa irmã. Kuna aza sauveur na yo. Aí é Deus Kuna Salvador. aza 100% homme. Aí é 100% Mais homem, 100% Dieu. 100% Mais Deus. nzambe akabwanaki na ye. Mas Deus se separou Afronta Satana physiquement. e confrontou Satanás fisicamente. Na corps physique na ye. No seu corpo físico, Na croix. na cruz, Esika oyo alongaka nyonso. onde venceu tudo. Ateyaki oyo na sacrifice na croix. Eu preguei. Sikoyo nalobi boye. Agora eu digo o seguinte: Ntango toza koadore Kristo comme Seigneur. quando nós adoramos como Senhor, Donc peut-être avere lokola Seigneur mpe sauveur. porque nós escolhemos como Senhor e Nalobi lokola sauveur. como Salvador, Totaleli croix. nós vamos olhar Kuna rédemption esika esala. onde houve a redenção. So tokomi comme Seigneur. Mas como Senhor, Totaleli lisengo. nós vamos ver a ressurreição. Parce que un Seigneur. Porque o Senhor, Aza mokonzi ya bato nyonso. Ele é o Rei de todos. Azopesa bimeko mpe ezotosana. Está ordenando e obedecendo. Azodirige lokola mboka mpe mokonzi. Está dirigindo o território. Biso tozali basacrificateur. Nós somos Esika sacrificadores. tozali banani? Tozali baprince to tozali bana ya royaume ya nani? Nós Ya somos nzambe. filhos do reinado de Deus. Pour vivre na royaume, Para viver no il reino, faut roi azala. é preciso ter Il o faut reino. seigneur azala. Tem que ter o Namoni reino. tozo na royaume ya nzambe. Como está no reinado de Partout Deus, mutu nyonso yabi Yesu. todo lado que a pessoa Comment acredita, se présenter kati ya mutu wana? é preciso se apresentar Comme naquela seigneur pessoa. basakomi membre ya royaume ya nani? Como Ya Senhor nzambe. que se tornou membro do Cela reino de peut Deus. bien fonctionner bien. Agora, para Il funcionar, faut azala na corps ya résurrection. é preciso ter o corpo de Et puis ressurreição. c'est puissance à la casse. E ele dá o grande poder Apatala mokili kaosa. para se espalhar em todo o mundo. Apatala partout. Para se espalhar em todo o Oyo mundo. bazotekola kombo na E ye. aqueles clamam por sua Oyo alobi na makomi. ele disse nas Esika escrituras, mibale biso twazali na kombo na nga. onde a todos eu estou lá. C'est ça Seigneur ne bisite pas É bisani. Deus, Esika poder do biso Senhor. sali sekwa na ye. Onde há poder de Oyo família. yebana Seigneur. É aparecido. Comme mystique ya Yesu. O corpo misturando Na lisekwa. da ressurreição. Wana sa ko expliquer. Paulo explica Tanto protocolo bateni mutasekwa wana sio na sina resurrection. como vão dizer a pessoa que ressuscitou. Aquele que plantei que vai escolher. Por quê? Corpo. Vamos saber de algo. Há corpos celestes e corpos terrestres. Que Deus me ajude no dia que eu ver Jesus. Bem que eu tenho. Eu vou adorá-lo bastante. Eu creio no Deus. Eu não estou bem, mas eu creio que estou. É aventurado aquele que não vê mais. Você é a pessoa da vida. E o discípulo via, eles moraram comeram, beberam enquanto ressuscitou.
Mas nós só cremos e lemos incrédulos. Nós somos a presença da ressurreição perfeita. Cada vez o poder da ressurreição. Mas não vai nem precisar nós aqui física. Eles levaram o poder que era físico dele. E agora vem para Deus, mas ninguém vai ressuscitar. Por isso os irmãos dele não creram nele. Por isso nós temos de Deus essa família entre dúvida conosco. Bem, eu como meus irmãos, eu costumo estar. Do que você presta. Eu falo a verdade sem faltar respeito. Nenhum profeta é aceito na sua nação. Aqueles que vão te amar. Aqueles que vão duvidar, que vão te enfrentar também. Da mesma maneira que Deus. Mas quando teve aquele quando ressuscitou, ele tornou fácil de operar todas as dimensões aqui no mundo. E depois disso, vamos ver a história de Tomás. Quando ressuscitou, em João capítulo 20, quando ressuscitou, Tomás não estava quando Jesus apareceu no corpo. E depois Jesus foi. E quando Tomás veio explicar em toda a semana, o rei ressuscitou. Jesus ressuscitou, apareceu para nós. Tomás disse: se eu não ver a sua ferida e não colocar a minha mão, não vou crer. E durante toda a semana, Jesus não estava. E 8 dias depois, estavam todos eles no quarto. E Jesus apareceu. Ele disse que a paz seja convosco. E apontou Tomás. Quando estão discutindo, Jesus não estava. Mas quando Jesus entrou, ele disse: Tomás, dá aqui as mãos. Coloque. Dá aqui a costela. Coloca a mão. Não duvide. Não coloque credibilidade, mas creia. Não estava aí. Mas quando apareceu, todos que conversaram e começou a expressar tudo. Em todo lugar que estava esse é que mostrou o poder da ressurreição. Paulo disse: é a corpo de Deus. É a corpo de Deus. Mas outra explicação. Para que sabe Jesus que Deus está falando. Então a força, o poder. A Bíblia diz: quando morreu, o corpo de Deus e nosso corpo. Porque todos nós, quando Jesus estava na cruz, estava conosco dentro dele. Levou-nos todos. Fomos crucificados junto com ele. Segundo a Escritura, Bíblia diz: naquele dia, vamos saber para a ressurreição de Cristo. Ele explicou como a natureza de estrela e depois começa a falar. Quando foi plantado a poder. A pessoa quando morre, e no dia que morre, e começa a se decompor. Começa a se decompor. Não vai esperar. Ou 2 dias depois, vai começar a se decompor. Como está lá, se colocar o corpo lá, já vai permanecer naquela forma. Mas vai apodrecer. Vai se tornar pó e vai desaparecer. Amém. O que eu penso? O corpo morre e espera apodrecer. E apodrece. Ele morre e apodrece. E morreu pecado. Morreu com maldição. Mas quando ressuscitou,
Mas quando ressuscitou incorruptível, porque já não é apodrecido. Aí ele diz: nós somos pecadores. Já não somos pecadores. O corpo que Jesus levou em distância para não apodreceu. Não apodreceu. Não apodreceu. Jesus não apodreceu. Apodreceu por quê? Porque o poder da morte não é o poder de reclamar. Nós morremos e apodrecemos, mas ressuscitamos. Já não ressuscita. Não tem como corromper, não tem como apodrecer. Ele está ressuscitando a eternidade. Está ressuscitando a vida de Deus. E disse, mas quando está morrendo, está morrendo e isolado. Muita gente zomba disso. Não é zombar que ele era um irmão. Paulo diz: morreu apodrecido. Eu estou pegando, vocês estão no corpo. Se eu cair aqui, outros vão fugir. Está vendo como eles vão me deixando aqui. Vocês vão começar a chorar. Mas se chegar às 17 horas, onde vem zombaria, vamos procurar ele levar na moto, porque se deixar nós ir. E comecei a dar um cheiro aqui. Mesmo a minha mulher não vai saber. Mesmo meus filhos não vão saber. Mesmo você não sabe. Se você se aproximar, é tratado, foi morto zombado. Amém. Agora você vai falar, eu vou falar me abraça, você mas se eu começar por isso, você vai vir me abraçar. Por quê? Porque eu já fui zombado. Eu preguei no testemunho do que eu sei. Eu vou morrer. Você vai me chorar. Mas o que eu sei, se eu começar a fazer isso, você vai me dar. O que eu sei, mesmo que fugir, Jesus não vai se separar de mim. Está comigo junto. Amém. Foi implantado zombado. Mas quando está ressuscitado, está em ressuscitar o corpo de glória. Lázaro apareceu 4 dias. Jesus disse: tire a pedra. Quem disse que zombaram do outro? Quem? Os seus próprios irmãos. Já está fedendo. Quando estão falando assim, estão a zombar, estão dizendo: mas eu digo no princípio. Sim, foi para podem te zombar. A vida social. Podem te zombar se você não. Mas quando é o corpo que você se mudar do seu estado, você vai mudar do corpo de glória. Lázaro antes de morrer estava doente, mas quando você já não ressuscitou doente, saiu do corpo com força, mas estava doente, mas Jesus retornou-lhe a vida. Eu digo, filho, a volta de Lázaro não é o corpo
que Jesus tem a ressurreição. Você está com a mais? Está de acordo com A isso? sua cara de outra montou da pessoa. Ele voltou com o corpo Olha, humano. essa limite na tá. E é limitado no tempo. Essa limite na princípio da tia. É limitado com o princípio da natureza. Negociar para nós isso assim com Mas a ressurreição de Jesus é mais do corpo do Lázaro que tem. Por isso eu sou contra aqui, a gente fala fazer quando sai do mundo, sai com laços. Por quê? O corpo de Lázaro era o corpo da natureza. Mas o corpo que ele está no Cristo, quando olhamos de natureza, não é o mesmo corpo como o corpo de Lázaro. Nós temos o corpo de Cristo. Lázaro pode, mas nós não vamos poder. Lázaro morreu. Ele ressuscitou no corpo da natureza humana. Mas nós ressuscitamos com o corpo da natureza celestial. Nós temos o corpo celestial. Você que vai bater palmas. Hoje é coisa de céus. Hoje é coisa de Deus. Tem que conhecer aquilo. Pode ter tudo na vida. Pode fazer muita viagem. Mas se não tem corpo de Deus, tua destinação é inferno. Dizem algo. Se não falhar o inferno, não vai falhar o inferno. Se não falhar o céu, não vai falhar o inferno. Se falhar o céu, não vai falhar o inferno. Não dirá o céu. Se falhar o céu, o inferno não vai falhar. Se falhar o inferno, céu também não vai falhar. Em duas coisas. Em dois lugares que vamos. Os céus ou o inferno. Não é um caminho neutro, não há. Ou não há um lugar neutro, não há. Muito importante. Por isso, é bom saber como o seu corpo espiritual está funcionando hoje. Foi plantado doente. Foi ressuscitado com força. Morreu o corpo humano e ressuscitou o corpo espiritual. Que é escrito, primeiro Adão era uma alma vivente e o segundo Adão é a alma que vivifica. É aquele que dá a vida, que é aquele que retorna a sua vida. Eu quero encerrar para dizer do que é a ressurreição de Cristo. Filho de Deus. Shalom, família. Olhe o seu corpo. Cada vez como você está, Deus te criou bonito. Te criou com potencialidade e capacidade. Jesus deixou os seus para partilhar da vida. Acompanha-me muito bem. Jesus deixou o seu reino e veio cá para te dar aquele corpo. Esse corpo que tens, você tem de Deus. Deus vai morar dentro. Muitos pensam como a música diz, esse é o corpo de brincar. Eles pensam que é o corpo para fazer a prostituição.
E a pessoa vai fazer a católica. Esse corpo de Deus, amanhã. Só que Sim, isso aqui, Jesus vive. o dentro Ou o hoje, dentro ou à o noite, dentro não sabemos o que. Não sabemos a hora. l'homme ne connaît pas son air. O homem não conhece a sua alma. Aí ele é na ideia. É, o homem não conhece a sua alma. Você não tem choses. Temos duas coisas. O dentro Ou amor, o dentro ou a vida de Cristo. não só me vale. Em tudo isso, Ele é. não sabemos a Agora hora. não confia. Quando o momento, Ele não pode ele. mesmo eu não sei. Ele eu não foi ele. Mesmo um dia você não sabe a data. O colônia se vai apoiar. Quando Jesus virá, Ele não sabemos. consegue uma pessoa. Mas o conselho que eu A função é a pessoa de separar isso. a função da ressurreição de Cristo, Quando ela montou, Filho do homem, a puta capricho nele. ele pagou o preço alto, sacrifício. Foi o salário. Para você estar bem, para você se salvar, para eu se salvar. Então, sua Vamos pegar é sair essa obra da salvação na plataforma. nas verdadeiras. Não só na plataforma. Quem está me acompanhando? Como ele como Esse corpo, até que mora sabe. como Filho de Deus, Ele saca de daí. está dentro de si. Proteja uma palavra. Proteja muito bem. Proteja uma palavra. Proteja muito bem. Será fiel. E seja orgulhoso, orgulhosa. O filho Você morreu hoje. o filho mora sabe. Morreu Filho de O Deus. filho da mulher já te tocou. Morreu por este Ele sabe que eu vou pensar. e glória para o Senhor. Meu salário mal. Mas vai ser triste. O filho Morres hoje, demônio já vai ver. mas Você testemunha pensar. e não há divinidade. Qual ano? Aquele corpo Isso é très important. é muito Il y importante a de permettre de sauver. e que vai permitir Todo que não trompete. eu ouvir Dá trompete. para conhecer toi. E quando nós Bíblia me vamos dá trabalhar, changer. vamos ser Só eu vou changer. esse corpo vai mudar. Isso não é isso colocar. Nossa carne vai sair. Quando a missão é salate. Não haverá nossos Vai olhos. na maquilha o salate. Não vai ver água e sangue. Puissance e a Saint-Esprit Poder e vão transformar toda a missão da corpo. vai nos transformar naquele corpo. Dá para transformar toda a missão. Quando transformar nosso E corpo, agora eu vou permettre a missão. Eu permettre a missão todos a pouvoir e a dominer. Olha isso ali. Loi de princípio e a nature. é que vai nos permitir dominar e a lei, o princípio da natureza. Fala ali. Por quê? Princípio da nature. Princípio da natureza puissance à grandeur de loi il y a Newton et l'obéi. Pression atmosphérique. Pressão atmosférica. Dans son la classe. Dans l'histoire, on voit qu'elle est connaissant. Se lançar Olha a Bíblia, né? Só na rua que amor. O que nós vamos querer na só na rua que amor. Isso aí. Eu penso que o Bíblia solta, isso que nós vamos saber. você vai para pular. Alléluia. Bonne année. Por quê? Princípio. O princípio Il y a nature et l'obéi. da natureza Só on voit qu'elle est se lançar algo, eu sabe. o que vai fazer? Essa rua, todo na tem. Ele querendo governar, vai ser Se assim. coloca no time. Agora, o mundo, Só que isso aí. se Jesus vir, Princípio da nature com carnaval na sabe. não tem como o princípio da Na só natureza. tocou no maior mito. Nesse corpo, não tem como se arrebatar. Você compreende? Nem eu vou pedir isso. Da mesma maneira que Nem nós Jesus, aqui estamos sabendo. como era 100% Agora Deus, sabe a capacidade da qual o humano mantém aí. tem capacidade de subir por Mais isso. a Zelene ela tá com spirituel e a ressurreição. Mas esperou tem corpo da Não ressurreição há nem a facilidade. para arrebatar com a facilidade. E agora só tu Por isso, aquele Ati amokati na biso. colocou em nós, Soki tombe tebeti. se houver a promessa, Soto wana. aquele Epuka princípio na ti. ele quebrou o princípio da Yamana natureza. Yesu nena netwaka. Como ele se Ele sabe, biso beto sali. da mesma maneira que nós vamos se arrebatar, Soto wana. aquele Eko permette o que tu Yesu. vai te permitir que Esa você soto wana kila na maite. dá o corpo que tem Kila água, na maite okota na mokontinanta pete. água e sangue não vai entrar no Soto corpo. ya molimo. Mas o corpo Eko espiritual puka maluwa nyonso esili soto vai fisi. quebrar
a elite se vai transformar isso. Vai nos dar batalha se aventurado aquele que não aventurado porque aquele que vai na o filho de Deus é promessa de promessa se encontrar com no homem no corpo e não no corpo dele no corpo dele no corpo físico é bom eleva o corpo físico mas cuida do seu corpo do seu corpo espiritual para se encontrar com tudo que fazer vai ficar. A Bíblia de tudo passará. Tudo passará. O mundo está sendo passado. Mas aqueles que andam por isso vão ficar para aquele corpo Jesus é que vai permitir se encontrar com Deus nos seus e se alegrar por ele. Um dia viver na terra para sempre a eternidade. Por isso o segredo é para tu e eu estar com ele. Deus que te deu aquele corpo seja uma pessoa de Deus. Fechamos os olhos. Estamos adorando o Senhor. Temos um corpo celeste. Um corpo espiritual que é capaz de se arrebatar do seu caminho. Jesus é a bênção. Ele é a bênção. Adora Cristo. Então, bom, se eu falhei, não vou falhar inteiro. Mas o meu nome de inferno não há. Mas o meu nome está no livro. Eu sou candidato de Cristo. Por isso adoro Cristo. Sou muito do mas o mistério desse corpo por isso vamos saber que é uma promessa que está em casa. Deus aqueles que estão chamados para se encontrar com ele. Bem-aventurados aqueles que vão ir junto com os anjos. Jesus é a ressurreição da com todo respeito, levantemos e vamos adorar Cristo. Maria adorou Cristo. Tomás adorou Cristo. Quando Jesus está a Bíblia diz que sempre que ajoelhar. Agora você vai se arrebatar um dia seu como está em si. Que música vai ser? Que música da adoração? Veja só, quando eu vou, que música vou cantar? Aleluia. O Senhor sai do Senhor, a seduzir, a sonhar, som que cai na problema, não conheço o perfil sem cara. Não para mais não saber subir no meu Você me
Sempre, Senhor, sou que ganha